If you need translation, para quem precisar de interpretação, selecione o globo, clicar no globo e selecionar português. Click on the globe at the bottom of your Zoom screen and select Portuguese if you need to hear the conversation in Portuguese. This conversation will happen in English and in Portuguese. If you understand both languages, you do not need to do anything. Just keep the original audio and you will hear everything. If you want to hear everything in English, then you must select, go to the globe at the bottom of your Zoom screen on the right and select English, and then you will hear an English translation of our Portuguese segments, or selecione português para ouvir uma tradução do inglês para português da nossa conversa. And I will be mostly speaking in English, and we will start in just a moment. Thank you for joining us, everybody. Bem, acho que isto ainda ficou pior, não é? Oh, meu Deus. Hey, if you're just joining us, welcome. This is our third and final conversation of Movimento on Black movements and anti-Black racism in a Portuguese context. I'm Daniel da Silva, professor of Portuguese at Rutgers University, New Brunswick, and it is my pleasure to welcome you to the inaugural symposium of the Três Marias, Cátedra Três Marias, or the Three Marias Research Chair, made possible by our partners, the Instituto Camões, the Camões Institute, and FLAD, the Foundation for Luso-American Development. It is the mission of the Three Marias Research Chair to amplify, give a platform to and support research, art, and intervention on Black, queer, and feminist Luso-Afro-Brazilian cultures. And as this is the inaugural symposium, we are focusing on Portugal today. And I'm very excited to have this particular conversation with my invited guests who you will be meeting in just a moment, but it is my pleasure to have with us Cristina Roldão, who is a researcher at ISCTE IUL and a lecturer at Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Roldão has actively participated in the academic and public debate on racism in Portugal. I am an avid reader of, of many of the things that she writes. The history of Black presence and resistance in Portuguese society has been an important field of her research, with works such as Black Feminism or Feminismo Negro, Falta Contar-nos, We Are Left to Be Counted, and the Black presence in the city of Setúbal, 16th to the 18th centuries. Also with us today is Joana Gurjão Henriques. Joana Gurjão Henriques is a journalist with the Portuguese news outlet Público and author of the books Racismo em Português, or Racism in Portuguese, O Lado Esquecido do Colonialismo, The Forgotten Side of Colonialism, and Racismo no País dos Brancos Costumes, Racism in the Nation of White Customs, both published by Tinta da China. Welcome my guests to our conversation. And before I turn the stage over to Cristina, I want to just share my screen for a bit as a mode of introduction to our theme. And say that there has been some research. There's been a lot of research on kind of Black Europe, or the presence of Blackness in Europe in the early modern period, for which, for example, this painting, O Chafariz del Rei, or The King's Fountain, by anonymous Flemish painter from, I think, the
16th century, I might be wrong, is of Lisbon, and is also the cover of the book by Nicholas Jones called on the Habla de los Negros, or Black presence in Iberia during the early modern period. So Lisbon here serves as kind of a visual representation, even though most of the research done is centers Spain or the Spanish-speaking world. So for me, I want to use it to provoke kind of the idea of an ongoing, right? This kind of an ongoing Black presence in what is now Portugal, that is in many ways present at the same time that it is erased, occluded, talked about in ways that make it hard to pinpoint or these histories. This also in the context, right, of contemporary moments of that have seen global manifestations of Black Lives Matter and interventions against state and authoritarian violence against Black people, Black bodies, and Black lives, of which Portugal has its iteration, has its part to play. So with these kind of frames, I invite you to think with me and talk with me and our two guests, Cristina and Joana. I was privileged to go to Lisbon this summer on a research trip and just see an exhibit there. And also you can find it online too, that Cristina, you were a part of on the Black movements at the beginning of, or in the early 20th century in Lisbon. And this was a surprising history for me. It's not my field of research, but it's also not something you hear about often. So I'm inviting Cristina to absolutely speak about anything she would like to speak about, but I'm also sharing that her work has already added so much to a Black history within a Portuguese context that seems to always be disappearing or being erased, or it seems like hard to grasp in some way, partly because of discourses around racism and nationality. But with that said, Cristina, thank you so much for being with us, and I turn it over to you. Well, first of all, thank you for... E vou passar a falar português. Vou fazer isso. Então, antes de mais, obrigada pelo convite, em especial ao Daniel Silva, que já há algum tempo não só fez o primeiro contacto comigo, como tem procurado sempre manter o contacto no sentido de isto poder correr da melhor forma, e, portanto, agradecer desde já. Agradecer também e saudar a audiência que está connosco. E, claro, uma saudação muito especial para a minha companheira de mesa e de tantas outras mesas, a Joana Gujão Henriques. É efetivamente um gosto estar convosco. E é interessante que o Daniel tenha trazido aquela imagem, não é, do Chafariz del Rei, que não se sabe bem quem é o autor, é assim, mas é um quadro muito... Só a análise do quadro, não é? As diferentes situações, temos desde de um homem negro que é um cavaleiro, que até foi próximo do rei, até temos pessoas negras em várias situações, temos uma situação de violência policial a decorrer nesse quadro, e efetivamente era um bocadinho aquilo que estavas a referir, que é esta sensação de que a história negra em Portugal, por um lado, vem sendo contada, mas fala sobretudo do período da escravatura, não é? E claro, isso já dentro de uma historiografia muito específica, não é? E aí muitas vezes não se está a pensar na história negra, está-se a pensar na história da escravatura portuguesa. E esse é um switch, não é? na forma de olhar.
E depois há assim um grande corte do ponto de vista historiográfico e começamos outra vez a ter alguma coisa a partir dos anos 40, mais ou menos, com a Casa dos Estudantes do Império, com a análise do início dos movimentos de libertação a partir de Lisboa, e damos outra vez um grande salto daí, vamos parar aos anos 90, que é quando a imigração africana em Portugal ganha uma expressão, uma grande expressão, e voltam os debates, retornam os debates sobre a questão racial, ou retorna no espaço público, não é? Ou retorna o reconhecimento da academia dessa presença, desse Portugal negro. Ora, aquilo que trago-vos hoje é um bocadinho a história de uma geração muito pouco conhecida, do início do século XX, e mais ou menos quero contar-vos duas histórias ao mesmo tempo, não é? Por um lado, uma história possível das mulheres negras e o movimento antirracista no Portugal do início do século XX. E claro, como devem imaginar, não há muita informação, e portanto é todo um trabalho mais de construção de um olhar e de um ângulo a partir do qual se olha, do que propriamente podermos contar com muitos documentos, onde podemos compor, que também é uma ilusão, não é? O excesso, o ter muitos dados, claro que é bom, não estou aqui a negar que é importante ter dados, mas acho que às vezes também nos prende a uma certa linearidade na forma de contar a história, que poderá também não ser aquela que é mais próxima do que podemos chamar a realidade, não é? Então, dizia eu que eram duas histórias, um pouco a história das mulheres negras em Portugal nessa altura e a sua mobilização política, e por outro, a história do que é fazer essa história hoje aqui, sendo eu uma académica negra em Portugal, não é? Então, vou tentar fazer isto. Eu acho que é um bocadinho, se calhar, arrojado para o tempo que nós temos, mas eu vou tentar. Oi, ok. Como é que eu faço para que vocês consigam ver e eu consiga também ler? Bem, vamos fazer assim. Há pouco conseguiste ocupar o ecrã. Pois, já está. Pois, mas não consigo ver o meu Word. Ah, Mas não faz mal, faz mal. Faz mal. Com certeza que deve dar. Então, foi na faculdade, eu acho que já estava a iniciar o doutoramento, ou estaria próxima, que eu encontrei um livro na biblioteca do Isqueté, na faculdade onde me formei em Sociologia e onde estudei durante muito tempo estava a estudar um bocado a minha geração, não é? E continuo a fazê-lo, que é os jovens negros portugueses no sistema educativo, que era um tema que me interessava muito, e a questão dos bairros de realojamento, não é? Da periferia negra de Lisboa. Estava a estudar a minha geração, eu nasço a seguir aos anos 80, portanto, logo ali a seguir aos movimentos de libertação, as independências, o 25 de Abril, e portanto sou assim um pouco uma filha negra deste Portugal pós-colonial. E foi assim tarde que eu descobri este livro, que vai ser assim dos livros, arrisco-me a dizer, dos mais importantes assim da minha vida, é daqueles que não se empresta a ninguém, que dá, e ao qual volto muitas vezes, que é este trabalho do Mário Pinto Andrade. Ele é conhecido sobretudo por ser um político, não é? Um homem envolvido nas origens do MPLA em Angola, com o qual vai fazer a ruptura através da revolta ativa, mas ele é muito menos conhecido enquanto pesquisador, enquanto investigador, e até meu colega sociólogo. Ele vai estudar sociologia e ele vai fazer um trabalho que é este que aqui tem, que é Origens do Nacionalismo Africano, onde ele vai mapear, onde ele vai contar a história de uma geração do início do século XX, de homens e mulheres que vão fazer uma crítica ao colonialismo, uma crítica por vezes ambivalente, nem sempre assertiva, e essa é uma discussão, mas que o fizeram de forma consistente a partir de Lisboa. E essa para mim era assim uma coisa que me chamava particularmente a atenção, porque normalmente, não é, quando se fala sobre a história das pessoas negras em Portugal, sem ser na altura do período escravocrata,
reenvia-se sistematicamente essas pessoas para o contexto africano, mesmo que elas estejam cá, não é? Por exemplo, isso fica evidente quando vamos à Biblioteca Nacional e procuramos os jornais desta geração de que vos vou falar. Os jornais vão aparecer dentro dos periódicos africanos, não dos periódicos portugueses que tiveram em Lisboa durante décadas, não é? Então este livro foi assim um achado assim bem importante, porque fazia essa história e porque foi assim das primeiras vezes que eu pude ver fotografias e imagens de pessoas negras do início do século XX, não estão na condição de escravizados, não são as imagens dos usos humanos dos anos 40 e anos 30 das exposições coloniais, não são as imagens etnográficas, não é, do Estado Novo, não são também as fotografias dos guetos e da miséria urbana, onde muitas vezes aparecem, não é, retratadas as pessoas negras, não são também pessoas negras a morrer afogadas no Mediterrâneo, às portas da Europa, e portanto era algo realmente novo, não é? Porque eram imagens de pessoas negras que pousavam para a fotografia voluntariamente e escolhiam de que ângulo é que queriam ser recordadas, não é? Como é que queriam ficar na nossa memória. E por outro lado também eram fotografias que não estavam em diálogo, ou não estavam especialmente preocupadas em dialogar com a população branca, eram fotografias de família, fotografias das associações negras. Portanto, são imagens de nós para nós, não é? E isso traz uma força para essas fotografias que outras imagens não têm, não é? E claro que aqui estou implicitamente também a fazer uma crítica a trabalhos que tentam recuperar a fotografia e usar as imagens do período colonial, nem sempre atendendo aos efeitos da reprodução dessas imagens no nosso contexto, não é? Por mais que queiramos evidenciar as violências do colonialismo, até que ponto é que repor essas imagens eu faço isso, não é? Até que ponto é que eu consigo fazer isso? Isso pode ser uma coisa que podemos debater. E não me alongando, há assim um jornal que eu vou encontrar nesse livro, que vai também ser outra descoberta, não é? O Jornal O Negro, 1911, o primeiro jornal assim que nós temos conhecimento e de que nos dá conta ao Mário Pinho de Andrade, que é um jornal lançado em Lisboa por estudantes universitários negros e que tem uma mensagem fortíssima. Vai ter 3 números, não vai durar muito tempo, mas foi um jornal que para mim também teve esse encantamento, não é, que o livro do Mário Pinto de Andrade teve, e recordo-me de ir à Biblioteca Nacional e pedir para imprimir em A3, não é, o jornal em muitos exemplares para depois oferecer aos meus amigos, oferecer à minha irmã, como se fosse um presente, não é, uma prenda que tardou muito a chegar, não é, um retrato nosso que demorou muito tempo. E foi um bocadinho a partir desse sentimento que há uma história que precisa de ser contada, que precisa de ser, e não só contada em nichos de académicos, da historiografia, mas uma história que precisa de ser amplamente contada, não é? Que o José Pereira e o Pedro Varela, que são companheiros com quem eu tenho feito muito este percurso, nos juntámos e decidimos em 2021 reeditar o Jornal O Negro, republicá-lo, online, fizemos um Facebook e parecia, o jornal voltou assim um bocadinho à vida, estávamos em pleno confinamento, todas as livrarias de Lisboa fechadas, mas contámos com o trabalho militante da Falas Africanas, que foi a editora deste projeto, da Dentozona, uma livraria no bairro da Cova da Moura. Quem conhece Lisboa conhece a importância do bairro da Cova da Moura na cultura negra e no movimento negro em Portugal, e conseguimos ultrapassar completamente a nossa expectativa inicial. Tínhamos 250 números impressos, tínhamos o número online e achámos que até íamos ficar com muitos exemplares em casa, mas não foi isso que aconteceu. O jornal foi amplamente procurado
e depois começou a acontecer uma coisa, está aqui o Facebook do jornal, para quem quiser acompanhar, e depois começou a acontecer uma coisa muito interessante, que foi, começámos a receber fotografias de pessoas negras e de jovens, muitos, e mulheres negras, que nos enviavam fotografias ou que tagavam o jornal, onde se fotografavam a ler o Jornal do Negro, hoje. Não é? E isto foi assim um efeito inesperado e que, para mim, me faz pensar, não é, na questão de, não é, desta constituição de um arquivo e o que é que, porque é que as pessoas se fotografam com o jornal, não é? E o que é que isto quer dizer. Podemos também depois discutir um pouco mais isto no final. Entre 1911 e 1933, e este é o período mais ou menos da Primeira República, nós vamos ter mais de uma dezena de jornais em Lisboa, jornais negros, que criticam o colonialismo, não é? E se inicialmente vão estar associados a uma coisa que era a Junta de Defesa dos Direitos da África, que juntava diferentes posições político-ideológicas de pessoas negras, de uma pequena burguesia negra, que estava em Lisboa, sobretudo Santo Tomé e Príncipe, e isso tem que ver com o ciclo do cacau, não é? A partir mais ou menos, logo no início da Junta de Defesa dos Direitos da África começam a existir cisões, e nos anos 20 nós vamos ter realmente a divisão entre o Partido Nacional Africano, liderado pelo João de Castro, e a Liga Africana, liderada pelo José de Magalhães. Numa linha mais institucional, os dois foram deputados, não é? Da Assembleia em Portugal, do Parlamento Português, mas um era mais o José de Magalhães, mais institucional, mais conciliador, mais próximo da linha do Du Bois, de alguma forma, mas talvez ainda mais próximo da linha do Blaise Diagne, um afro-francês, muito importante desta altura também, e o João de Castro, com o Partido Nacional Africano, mais próximo da linha garveísta, podemos dizer isto, não é? Mais perto já dos anos 30, já tinha existido o golpe militar, estamos à porta do Estado Novo, o movimento volta-se a reunificar e vão criar uma coisa que foi o Movimento Nacionalista Africano, mas claro que depois vai ser esmagado pelo Estado Novo, mas também pelas próprias contradições deste movimento. Designadamente a sua posição quanto ao trabalho forçado nas colónias, o facto de eles próprios serem uma pequena burguesia, que em alguma medida tem concepções civilizatórias sobre a restante população africana e que também tem benefícios, não é, da exploração dos recursos e da força de trabalho dentro de um sistema colonial. E, portanto, isso traz contradições específicas, não é? Entre as várias organizações que existiram, e dei-vos aqui conta de algumas, há três que me interessam especialmente, tenho muito pouca informação sobre elas. E elas são desta fase da procura de uma unificação do movimento. Eu estou a contar uma história longa, de forma rápida, na esperança que depois no Q&A vocês me façam as perguntas que me permitem completar esta apresentação. Então, temos a Liga das Mulheres Africanas, temos uma coisa que é o que é africana e temos o Grêmio dos Africanos. A Liga das Mulheres Africanas, nós sabemos da sua existência a partir de uma referência num dos jornais, onde aparece a Georgina Ribas, a Maria Nazaré Taxense e a Maria Tomé como as lideranças desta liga, e também com funções dentro do Partido Nacional Africano. Portanto, isto é uma secção dentro do Partido Nacional Africano e dentro da organização mais garveísta, digamos assim, em Lisboa. Mas não sabemos muito mais, procurámos nos vários jornais e não há referências. É claro que isto também calha numa altura em que o Estado Novo e a ditadura militar, não é, vão reforçando a repressão. E claro que estamos a falar de mulheres, não é, o que aumenta a sua invisibilidade, não é? E temos também o que é africana e o Grêmio dos Africanos, que também, quer a Liga, quer o que é africana, quer o Grêmio, vão ter assim uma figura muito importante, que é, deixem-me ver, que é a Georgina Ribas.
Eu comecei este trabalho, como dizia no início, com um trabalho que fiz também para o público. E é interessante que seja num jornal noticioso que eu consigo fazer isto e não tanto num formato mais académico, não é? Mas foi assim o primeiro momento em que eu faço este ensaio, não é? Que é fazer esta história, procurando sistematizar um bocadinho aquilo que é um movimento atual, o movimento negro em Portugal, onde há várias organizações feministas negras e onde as mulheres negras têm um protagonismo maior no espaço público. Elas estiveram sempre presentes, mas nesta altura estão na linha da frente e na linha da visibilidade e do debate público, e há vários nomes, não é? As deputadas negras que foram eleitas, não é? E que agora já não estão, não é? Joaquim Catá Moreira, Romualda Fernandes, Beatriz Gomes Dias, mas também a FEMAFRO, a Imune, um conjunto de blogs e de sites sobre cabelos e as mulheres negras escurecidas e todo um conjunto de uma efervescência, uma mobilização política que vem muito de mulheres, não é? E eu queria contar essa história atual, fazendo algumas pontes e tecendo algumas pontes com essa história do passado. A Georgina Ribas é assim uma figura central. Ela vem muito nova para Portugal. Isto era uma coisa que acontecia. Nós, na população negra que existia em Portugal, não sabemos a sua dimensão, obviamente, mas nós tínhamos várias formas de entrada, não é? Por um lado, temos os velhos descendentes da população escravizada da cidade de Lisboa. Se nós pensarmos, a escravatura em Portugal, a escravatura no Império Português vai durar até ao século XIX, à boca de entrada do século XX. Portanto, há a população que vai chegando do Brasil, do espaço, dos territórios africanos, que vêm ou que são descendentes de pessoas escravizadas e estão em Lisboa, não é? Por outro lado, também temos um grupo do qual a Georgina faz parte e outros que são descendentes de portugueses que tiveram relacionamentos com mulheres negras em África e que trazem os seus filhos e fazem um corte, não é, com a família negra e trazem os seus filhos mestiços para serem criados em Lisboa. E claro, fazem parte de uma pequena burguesia, não é? Altamente bem posicionada comparativamente com a maior parte da população portuguesa e ainda mais comparativamente com a população negra. A Georgina é pianista, vai fazer o conservatório, é uma mulher das artes, ligada ao circuito dos intelectuais, das artistas, das escritoras, dos músicos. Ela vai ser das principais organizadoras de uma coisa que foi o Grêmio dos Africanos. E nós temos a ata, uma das atas dessa reunião, e é assim bem interessante porque é numa noite de agosto, né? E nós claro que imaginamos imediatamente em Lisboa, uma noite de agosto quente, e eles vão estar reunidos até às 2 da manhã em casa da Georgina a tomar decisões sobre como é que esta organização vai funcionar, e um dos aspectos que eles estão a discutir é as pessoas brancas podem ou não fazer parte da organização, que era uma grande disputa entre a Liga Africana, a antiga Liga Africana e o Partido Nacional Africano, ou se a associação pode apenas ser liderada e ter como sócios pessoas negras. E eles conseguem chegar a um caminho do meio, não é? Que é permitir a entrada de sócios brancos, mas quem fica nos lugares de decisão e a maioria dos sócios são negros, não é? Garantir que a direção política continua a ser negra. O Grêmio vai fazer um sarau, há um registro num dos jornais, muito interessante, vai ser num espaço da ilustração portuguesa, em Lisboa, não é? Uma sala das elites culturais e artísticas, e vamos saber o que é que eles ouviram nessa noite, não é? E nessa noite eles ouviram Debussy, ouviram música clássica europeia, não há sinais de música negra, ainda que a gente saiba que o Harlem Renaissance entra em Lisboa por via dos clubes, de alguns clubes, não sabemos se a população negra ia a esses clubes ou não. O Mário Domingos
um escritor negro importante desta altura, vai fazer um romance que se chama O Preto de Charleston, e o seu comparsa, o seu grande amigo, que eu agora esqueci-me do nome, tem um outro texto que é A Bailarina Negra, vão fazer mais ou menos na mesma altura, que é todo este imaginário do Harlem, da Josephine Baker, do Charleston, do jazz, das grandes orquestras, das noites, não é? E da boémia que chega a Lisboa, não é? Que vai chegando a Lisboa. Nós não sabemos se as mulheres do Grêmio, se as mulheres da Liga Africana, da Liga das Mulheres Africanas, se as mulheres do que é africana também, se elas ouviriam essa música ou não, não é? Se identificavam ou não com a Josephine Baker, ou se olhavam para outras referências, não é? Do que era ser negra num mundo pós-abolição, não é? E esse é um trabalho que cada vez mais tenho procurado fazer, que é como é que eu conto esta história a partir de um diálogo, de um diálogo interno ao Atlântico Negro, ou aos Atlânticos Negros, não é? Obviamente que isto não é apagar a história europeia, mas é contar a conversa que existia dentro da diáspora negra, não é? Que claro que se relaciona com aquilo que eram os interesses das metrópoles e tudo isso, mas havia uma conversa interna que acontecia, que existia, havia uma estética interna, havia trocas culturais, estéticas, tudo isso, e eu estou interessada em conseguir contar essa história a partir desse ano, não é? A partir desse ano. O que é Africana é um clube, parece que existiu durante um ano, e é muito interessante porque isto é mais ou menos na altura que nós temos os clubes das mulheres negras, a era dos clubs, nos Estados Unidos, não é? E que são um misto entre organizações filantrópicas, culturais, recreativas e de discussão política, não é? Aqui aparece como uma espécie de hotel-escola para receber os estudantes negros da pequena burguesia que chegam a Lisboa, mas há toda uma nesta apresentação do que é Africana, não é? Há toda esta ideia de africanos para africanos, não é? Fundada para desenvolver o espírito de união e fraternidade entre todos os africanos. Então, há também aqui um lado político nesta organização. Eu olho para esta fotografia e isto é em Lisboa. E no centro nós temos o Du Bois e ao lado do Du Bois, do lado direito, nós temos o José de Magalhães. Isto foi a sessão de Lisboa da terceira Conferência Pan-Africana em 23, em que o Du Bois há um conjunto de peripécias, depois podemos falar também sobre isso, para se conseguir fazer a sessão em Lisboa. Há uma discussão até entre alguns historiadores se isto foi mesmo uma conferência pan-africana ou não. Eu acho que sim, e acho que há várias razões para dizer que sim, mas para dizer que neste período, tal como hoje, se pensarmos nesta era do Black Lives Matter ou do Vidas Negras Importam, onde seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na América do Norte, seja na Europa Negra, há um ascenso do movimento e do internacionalismo negro, não é? E esta altura do Harlem Renaissance ou do New Negro Movement, do pós-abolição, há também esse período, não é? E um dos exemplos disso vai ser a vinda do Du Bois a Portugal e a realização cá da terceira conferência, mas os delegados da Liga Africana já tinham estado em 21, e se vocês virem lá atrás, eu pus assim um círculozinho, lá atrás está o José de Magalhães e o Nicolau Santos Pinto, seu braço direito, e aqui também, aqui temos o José de Magalhães ao lado do Du Bois, na sessão de Bruxelas de 21 da segunda conferência. Portanto, há uma articulação, e lemos nos jornais, acompanham a UNIA, do Garvey, o The Negro World, da UNIA, chega a publicar artigos sobre o movimento negro português, o Getulino, que é um jornal brasileiro, também vai fazer referências ao movimento negro em Portugal, não muitas, mas existem, e os jornais também portugueses negros fazem referência a esses outros jornais.
É claro que a ausência das mulheres é gritante nestas imagens. E essa é uma grande diferença face ao movimento que nós temos hoje, não é? Ao movimento negro português da atualidade, onde nós temos uma forte expressão das mulheres negras. Há várias razões para podermos pensar isto, do porquê que elas estão ausentes, para além não é, do patriarcado, não é, transversal naquela altura, mas podemos também pensar que a pequena burguesia negra, outra das suas grandes contradições, é exatamente, e aqui até estou a usar um bocadinho um texto da Saidiya Hartman, não é? Wayward Lives and Beautiful Experiments, que era esta ideia das políticas de respeitabilidade, não é? E como esta pequena burguesia negra, profundamente ameaçada, não é? E podemos depois também discutir a origem desta pequena burguesia, como é que ela surge e se mantém e declina, não é? E tem a sua descensão ao longo do início do século XX, e com o Estado Novo, então, pior ainda. Mas, para poderem manter a sua posição, precisam ainda mais de se agarrar e de se escudar e de se legitimar a partir destas políticas de respeitabilidade que são profundamente patriarcais, não é? E isso faz pensar no porquê que estas mulheres aparecem pouco nos jornais negros, e faz pensar também nas imagens que aparecem sobre mulheres negras, o tipo de imagem que aparece, não é? Mas há 3 mulheres, pelo menos, que eu tento imaginá-las e tento entendê-las como corpos ainda mais fora do lugar. Se é que nós podemos dizer isso, não é? Porque, quer dizer, a velha pergunta, não é? Será que a mulher negra, não é? Ain't I a woman, não é? Será que eu sou uma mulher, um corpo negro, feminino, um corpo de uma mulher negra é efetivamente uma mulher, ou o racismo é um fenómeno genderizado e, portanto, quase que poderíamos falar, não é, que um corpo negro é por si ou queer, não é? E há toda uma discussão sobre isso. Estas 3 mulheres, a Fernanda Duval, não é? Será que a Fernanda Duval seria convidada para ir ao tal sarau do Grêmio dos Africanos, não é? Onde só via Debussy a tocar no piano? Quando ela era uma mulher, ela era uma mulher cortesã, não é? Era conhecida da boêmia lisboeta. Era uma figura incontornável, não é? Da vida pública portuguesa, mas ao mesmo tempo também afamada e difamada, não é? Há um trabalho que supostamente é a biografia dela, mas que pronto, que se vê perfeitamente que não é, que foi feito de forma profundamente racista e com humor racista, mas nós nas entrelinhas podemos chegar a algumas coisas da vida da Fernanda Duval, que o livro chama-se Recordações de uma Colonial, Memórias da Preta Fernanda, que era assim que ela era tratada no espaço público, não é? Esta velha forma portuguesa, não é? Que vamos encontrando, não é? Que quando há figuras de destaque negras, não é? É a Preta do Mexilhão, a Preta Fernanda, a Preta Conceição, não é? E tem sempre este prefixo profundamente pejorativo, mas que depois nos é apresentado como se fosse uma espécie de familiaridade, não é? E tem muito a ver com o colonialismo português, com a forma como o colonialismo português se atravessou, particularmente através do corpo das mulheres negras, não é? E essa é também assim, uma discussão. A Virgínia Quaresma quase que chegava até ao século XXI sem saber que ela era negra. Nós vamos descobrir, pouco e pouco, que ela tem uma origem negra, e ela vai ser assim das primeiras grandes jornalistas. Ela não vai ter relação com este movimento, ela provavelmente não seria convidada para o sarau do Grêmio dos Africanos, porque ela era uma mulher conhecida por ser lésbica em Lisboa, não é? E uma mulher, uma feminista, claro, ligada ao setor do feminismo branco, mas é uma mulher completamente fora do lugar para a época, não é? Portanto, como saberão, durante a Primeira República ainda há alguma abertura para identidades
de género e para orientações sexuais não normativas, mas isso depois é completamente, não é, cilindrado e desaparecido da história. Ainda hoje estamos a fazer um trabalho de recuperar essa história. E por fim, a Domingas Lazari do Amaral, que foi assim um encontro assim, dos últimos encontros, ainda ando atrás de conhecer melhor. A Domingas Lazari do Amaral vem de Angola, também, pequena burguesia, e ela vem para Lisboa nos finais dos anos 20 e ela vai integrar uma das maiores organizações feministas brancas de Lisboa, o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. E ela não se vai juntar ao movimento negro de Lisboa, mas ela também é outra figura fora do lugar. Ela é uma mulher que se separa do seu marido, ela é uma mulher que não tem filhos, ela é uma mulher que desde cedo, não é, é uma republicana. Assim que a Primeira República acontece, ela vai dizer, pronto, acabou-se, larguem os santinhos. E, portanto, ela era assim. Depois, mais tarde, acaba por se converter, já no final da vida. Mas ela é, assim, também uma figura, outra mulher que não encaixa nem no movimento negro. Elas não seguem as políticas de respeitabilidade da pequena burguesia negra, mas elas também não encaixam no lugar que o colonialismo português tem para a maioria das mulheres negras. Não é? Esta última imagem que vos trago, da Amélia dos Santos e suas filhas, é para dar conta de um outro extrato, de uma outra classe social que é maioritária em Lisboa, da população negra. Não é? Estes jornais de que vos falei não falam da classe popular, da classe trabalhadora em Lisboa, mas ela existia, ela era a maior parte, era o grupo maior. Estas mulheres trabalhavam sobretudo no setor do trabalho doméstico, e estas mulheres nós também nos podemos questionar, não é, se até que ponto é que elas podem ser concebidas, não é, tal como as mulheres eram concebidas nesta altura, não é? A fragilidade das mulheres, estas mulheres são colocadas a trabalhar, e não vos digo nada de novo, não é? Estou a falar de bell hooks, estou a falar de interseccionalidade, e portanto, até que ponto é que estas mulheres negras também eram consideradas efetivamente mulheres, ou até que ponto é que elas próprias também não vivem outras formas, não é? Outras identidades de género e raciais. Obrigada, espero não ter ocupado muito tempo. No, thank you so much, Cristina, for what for me is always an education when I read you, and what a pleasure it has been, what a privilege to hear you present on your work. And before I turn to Joanna, I just want to kind of underscore or highlight some things you mentioned that stood out to me. One, it is just the vast number of circulating, publications by the Black press, or in Lisbon at the start of the 20th century. I mean, it might not seem like a lot, but for a history that is in so many ways silenced or not told, and just seeing that just seeing your accounting of the number of publications, how many issues, the years that they started and ended, is eye-opening, right? Is eye-opening. There is like an active ridership, interest that is decimated, whether materially or just memorially, in memory, right, in the history, as the Estado Novo kind of supplants itself onto a discourse of Portugueseness. And then the second thing you mentioned that maybe lets us segue into Joanna a little bit. The second thing I want to highlight that you mentioned that lets us segue into Joanna a little bit is the prefix, right? The preta as prefix that goes before all of the archetypes, right? That acts as
immediately as a violence, right, as a dehumanizing of the person, and also paradoxically, right, is then used to claim familiarity, to claim some kind of position, of a non-racist position, right, or to, as evidence, right? This is used as evidence of somehow, of Portuguese society being less racist or not racist or something like that, right? And rightfully, you point to the way that Portuguese colonialism, right, or the workings of Portuguese colonialism operate on bodies of Black women so precisely in this way. And in all of that is the discourse of Luso-tropicalismo, Luso-tropicalism that you're pointing to. Just translating, right, how we translate the preta in that prefix, right, changes or brings us to what the work of Joana Gujão Henriques, which I find so fascinating, right? Just in the very title of the book that began as, her journalism, her investigation, her reporting of racism in Portuguese, or racismo in Portuguese, right? And this is a question, a provocation, right? It is an intervention that asks, how do we translate this word? How are these sets of practices? How is this history, right? And so I want to say very little, because I want both of you to take up as much time as you want. I'm turning the stage over to Joana Gujão Henriques. So welcome, please. And I want to remind the audience that you can put your questions in the Q&A and use the interpretation button to select English or Portuguese as you need it. Joana Gujão Henriques, seja bem-vinda. Obrigada, Daniel, por organizar isto e pelo convite e por todo o acompanhamento e empenho que tem tido com este evento. Queria também saudar a Cristina Roldão, aqui companheira, que também é um prazer estar na mesma mesa virtual do que a Cristina. E bom, eu não sei o que é que eu posso dizer mais a seguir à Cristina, que ela deixa-me sempre assim speechless. Foi uma apresentação que é super importante e eu acho que tenho ouvido já algumas vezes algumas das questões que a Cristina aqui trouxe e informação que já ouvi noutras ocasiões, mas cada vez que a Cristina traz de novo este tema, há sempre mais alguém que ela descobre, há sempre outras figuras que estavam escondidas que ela vai descobrir, não é? E tirar desta invisibilidade, e portanto este trabalho é importantíssimo. Bom, por fim também agradecer à Rutgers University por organizar este simpósio, este conjunto de conversas. Eu não preparei, como a Cristina, assim, um PowerPoint do princípio ao fim. Eu acho que vou tentar ser sucinta, até porque, como o meu vício de jornalista leva-me a gostar do formato de perguntas e respostas e a dar-me às vezes melhor com isso. De qualquer forma, vou tentar aqui compartilhar uma tela, portanto, digam-me se estão a ver. Oi, estão a ver, não é? Ok. Estão a ver? Sim. Estão a ver a tela? Sim. Só que estão a ver de uma maneira que não deviam, que era porque isto devia ser... Alguém sabe como é que isto se faz? Não. É que eu agora não consigo tirar isto aqui. Ok. Reproduzir. Pronto, já sei. E eu assim já vos vejo, certo? Certo. Mas isto está aqui no meio, não é?
Oh. É interessante o trabalho, esta ligação com o que a Cristina acabou de apresentar, porque em 2015, já lá vão 7 anos, eu nem acredito às vezes no tempo que já passou, mas em 2015 eu fiz este trabalho a propósito, este trabalho jornalístico, a propósito dos 40 anos das independências, em que basicamente fui aos 5 países africanos colonizados por Portugal, com, no fundo, esta pergunta e esta questão que, pelo menos em termos de debate do mainstream media, não era posto a discutir, até pelo contrário, porque veiculava-se muita ideia do lusotropicalismo, como ainda hoje se veicula, e portanto essa que era a narrativa, não é, constante e permanente portanto dos descobrimentos e do bom colonialismo português e da mistura com as populações locais, etc. E essa pergunta que eu levava era justamente, nestas reportagens, saber como é que nestes países que tinham sido colonizados esta história era contada. E através de entrevistas e de vozes maioritariamente negras, de cidadãos negros residentes nesses países, exatamente porque a questão colocada era o racismo. E agora faço aqui um parênteses em relação a esta ligação que a Cristina faz, porque uma das limitações com que eu me deparei na altura, quando estava a preparar o trabalho, foi justamente a questão das fontes e a questão do passado e da presença negra em Portugal, de tentar perceber um pouco como é que esta presença negra tinha existido em Portugal, que posições é que as pessoas ocupavam na sociedade, que profissões tinham, etc., que este trabalho, que também foi feito pelo José Duarte e pelo Pedro Varela, vem, no fundo, revelar um pouco que há uma elite, há uma população trabalhadora, que a Cristina muito bem sublinhou agora, que não vem espelhada nesses grupos, nessa elite, mas há uma elite que produz conhecimento, que tem alguma liderança e alguma posição, e tem até posições críticas relativamente ao racismo, não é? Na sociedade portuguesa, mas da qual nós temos um absoluto e total desconhecimento. E, portanto, é interessante pensar como, se na altura eu tivesse tido acesso à informação que agora está, portanto, que este trabalho da Cristina, do Pedro e do José Duarte revelou, se eu tivesse tido acesso a essa informação, se calhar tinha feito outras perguntas, se calhar também tinha feito o trabalho de outra maneira, e enfim, e pronto, enfim, aquilo que se chama o food for thought, não é? E que as coisas não estão fechadas, e longe de mim achar que isto sequer é um trabalho fechado. Queria também dizer que, costumo dizer isto muitas vezes, e para mim é muito importante sublinhar, que eu parto para este trabalho, para estes trabalhos que eu faço nesta área, de um lugar de escuta, e portanto essa é a minha posição. Eu vou ouvir as pessoas e sirvo um pouco de intermediária, entre aspas, na medida do possível, e enquanto jornalista, para os ouvir e fazer com que depois mais pessoas as ouçam também. Dito isto, queria só voltar aqui a pegar um bocadinho no site que ainda existe, portanto está disponível para quem quiser consultar o público, é o Racismo em Português, e curiosamente
eu estou aqui a tentar ver se vou... ok, está aqui. Isto era portanto, a apresentação que eu vou passar. Portanto, o racismo em português, portanto, divide-se nas reportagens que eu fiz sobre, justamente levando esta questão de como é que a pergunta era quase sempre a mesma, que é como é que as pessoas se lembravam, se recordavam, portanto, neste caso as pessoas que tinham vivido o período colonial e de uma certa faixa etária, como é que se recordavam do colonialismo português e se consideravam e se lembravam de episódios de racismo praticados pelo colonialismo português, e para contarem um pouco também essas vivências e contextualizarem. No caso das pessoas mais novas, interessava perceber como é que lhes foi transmitido a presença do colonialismo português nos respectivos países, o que é que aprendiam na escola, o que é que os seus pais, avós, enfim, lhes transmitiam, e no fundo, qual era a conversa nos cafés sobre o que teria sido o colonialismo português. Eu, na altura, lembro-me de ter ficado muito agradavelmente surpreendida com a abertura com que as pessoas falavam do tema, porque eu esperava, enfim, nunca tinha abordado este tema nos próprios países e nunca tinha feito uma reportagem deste género, e estava à espera que fosse um assunto um bocadinho mais tabu, porque assim como é em Portugal, não é? Como era em Portugal, e que fosse mais difícil pôr as pessoas a falar. E efetivamente, em algumas circunstâncias, havia alguma, digamos que, cerimónia, até porque eu sou portuguesa e branca e, portanto, havia também aquela surpresa de não se saber muito bem quais eram as minhas intenções, e legitimamente, não é? Como é óbvio. E, portanto, mas passado isso e passado essa digamos que essa barreira, as pessoas começavam a falar muito abertamente. E, na verdade, aquilo que foi contado, para mim, foi, quer dizer, uma das experiências mais fortes em termos profissionais e mesmo pessoais, porque eu deparei-me, de facto, com uma história de violência e de agressão, que não é que eu não soubesse, porque quando parto com este propósito, é óbvio que já tinha alguma informação e já tinha feito algumas leituras e assistido a algumas conversas de grupos ativistas, já tinha feito leituras da academia, portanto, já sabia, já tinha alguma informação, mas quer dizer, ouvir das próprias pessoas que na turma onde, como ouvia, da Paulina Cesiana, dizer que tinha sido rasgado um teste à frente porque a professora dizia que ela, como era preta, estou a citar, não podia ter uma nota melhor do que os outros, ou ouvir a história do sociólogo que se lembra de ter que esperar na farmácia que saíssem os brancos para poder entrar. Quer dizer, todos estes episódios de grande agressão, não é? Ou ouvir o escritor guineense dizer que teve que mudar de nome porque, na verdade, não era permitido ter um nome muçulmano, e teve que, e portanto tinham que ter um nome católico, ir ao arquivo na Guiné-Bissau e ver a caderneta do indígena, onde portanto estão todas as limitações e portanto que eram no fundo roubadas aos cidadãos guineenses, que não podiam ter acesso à cidadania como outros.
enfim, ver isto tudo no local e ver pela voz das próprias pessoas foi uma experiência muito forte e de facto, como eu disse, mesmo tendo alguma informação, o ouvir estas histórias todas, e vou agora aqui só dar uma ideia do fresco das 100 entrevistas que eu fiz, portanto, ouvir estas pessoas contarem pela sua própria voz as suas experiências, acho que deu, na verdade, uma fotografia como aquela que aqui está, que é diversa, e uma fotografia bastante diferente daquilo que nós aprendemos na escola em Portugal. E há alguns momentos chocantes. Já agora vou aproveitar e vou pôr um bocadinho de 2 ou 3 pessoas para vocês ouvirem, porque isto aqui, no fundo, a pergunta aqui era o que é o racismo. Digam-me se ouvem depois. Algumas pessoas gostam de falar em racismo, que existem alguns angolanos ou alguns negros que são racistas. Eu tenho dificuldade em perceber isso, porque eu entendo o racismo como um sistema de poder político, econômico, social, que privilegia uma determinada raça em detrimento de outras. É um sistema que está criado para privilegiar um determinado grupo. Mas se nós olharmos para Angola, é quase impossível ver, por exemplo, uma zungueira de pele mais clara. As zungueiras são todas de pele mais escura. Os porteiros, os varredores de rua. Então, isso indica que existe, de facto, um favoritismo ou existe uma prática que faz com que as pessoas que têm a pele mais clara, que é isso que eu chamo colorismo, que tenham uma ascensão social maior. Pode não ser institucionalizada, mas que é alguma coisa que indica privilégio de um determinado grupo de pessoas em função da tonalidade da pele. A associação que se faz do branco ao bem, né? Durante anos, séculos, os negros aprenderam branco é bom, negro não é, que resulta do processo de colonização, processo da escravatura. Algumas pessoas gostam de... Eu lembro que devia andar para ir na 3ª classe. Antigamente, os alunos, portanto, nos anos 70, né, os alunos eram portanto, até eram número 1, número 2, número 3, consoante a lista, a ordem alfabética, e a professora nunca sabia os nomes das crianças negras, nunca. Eu lembro uma vez que ela chamou-me Helena, e eu, muito assim, não, 3ª classe? Professora, eu não sou Helena. Né? Eu chamo-me Inocência. Helena, Inocência, vocês são todos iguais, eu não vos distingo. Quer dizer, eu até compreendo que ela era uma recém-chegada à África, né? Era mulher do militar. Eu até compreendo que ela não distinguisse. Né? Enfim, mas isso não se diz a uma criança. Não é ela não distinguir, é a crueldade de dizer a uma criança que vocês são todos iguais. Eu não vos distingo. Eu lembro que devia andar para ir na 3ª classe. O racismo agressivo e o racismo submisso. É racista submetendo-se. Essa tomada de decisão que é feita na base da cor da pele, da presunção de superioridade ou de inferioridade, não é só superioridade. Porque aqui também há racismo, mas é um racismo de outra natureza. Repare em alguns detalhes, aparentemente banais. Quando se usa roupa africana, aqui é dito roupa muçulmana ou roupa não sei, de outra gente. Por quê? Porque durante muito tempo, essa elite que hoje está no poder aprendeu que, tendo que ser igual ao colono, tinha que usar a roupa do colono. E aquilo que não era do colono era o outro, o secundário, o submetido. É ridículo.
Mas ele assume isso. E tem alguma motivação para fazer isso. Rejeita a si próprio. E como é que isso se explica? Porque houve, num determinado momento, a assunção de determinados valores. Ora, eu não tenho que ser igual ao outro para ser amigo dele. O racismo agressivo e o racismo... Pronto. Bom, e depois se quiserem explorar, como eu disse, está no site e é fácil. Digam-me só uma coisa, estão a ver a barra das fotografias aqui em baixo, que eu estou a mexer? Não? Ah, ok. Pronto, ótimo. Portanto, só veem o site, é isso? Estamos a ver o slide do site, sim, que tem o mapa da África. Pronto, ok. Uma das coisas interessantes e que também foi que eu aprendi e que acho que é interessante também aqui partilhar é que nós normalmente quando falamos de colonialismo e quando olhamos para o colonialismo e mesmo nas formas de dominação racistas, nós pensamos, enfim, num bloco, não é? Numa homogeneização no sentido de porque temos obviamente necessidade até para definir alguns conceitos, temos necessidade de definir como um todo, não é? E eu acho que uma das coisas que fica muito clara também quando se começa a vasculhar a forma como o colonialismo português operou em cada um dos países, são essas diferenças, não só as diferenças no sistema colonial, como também nas diferenças de dominação. Que obviamente foi diferente, porque nós na Guiné-Bissau, em Angola e em Moçambique, houve portanto, o sistema de indigenato e houve uma ocupação em termos populacionais muito maior do que em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, onde a população portuguesa enviada colona foi mais residual. E, portanto, logo aí houve uma diferença, não é? Em Cabo Verde havia, e durante muito tempo se cultivou esta ideia que até hoje perdura de que era uma colónia especial, não é? E, portanto, era uma colónia mais próxima do colono, e o colono justamente usou a população cabo-verdiana muitas vezes como capataz intermediário em determinados países, como por exemplo Moçambique e como por exemplo a Guiné, onde no fundo manipulou as populações e com elas desenvolveu sistemas e relações de poder diferentes, de modo a fazer crer, em algumas circunstâncias, que os cabo-verdianos estavam mais próximos do poder do que outras populações. Ao mesmo tempo, os cabo-verdianos também, houve cabo-verdianos que durante a fome emigraram, durante o período da fome emigraram para São Tomé e Príncipe e que estiveram em regime de escravatura, não é? Isto já no século XX, porque foi o trabalho forçado em São Tomé e Príncipe a trabalhar nas roças. Em Angola e em Moçambique assumiram outros papéis, mas por exemplo em São Tomé e Príncipe não. Angola e Moçambique sendo as colónias com maiores recursos naturais e que interessavam mais a Portugal, havia de facto uma presença mais forte,
e também um sistema de apartheid que não é dito, mas que era um sistema de apartheid porque separava efetivamente as populações e, portanto, a população branca da população negra, a cidade branca da cidade negra, e que pouco ou praticamente nada foi falado e é falado nos nossos livros escolares e mesmo no debate público, não é? Quer dizer, fala-se muito do apartheid da África do Sul, mas não se fala do nosso próprio apartheid. Aliás, o regime de indigenato não é mais do que um apartheid, não é? Portanto, é uma separação clara de cidadãos e de categorias de cidadãos. Por isso, acho que eu olhando para trás e queria se calhar acabar aqui, depois se o Daniel quiser fazer mais perguntas com ligação ao trabalho mais recente, que também não é assim tão recente, isto os anos passam a correr, que tem a ver com a questão do racismo em Portugal. Mas para encerrar, apesar o que se nota de facto é que hoje já falamos mais de algumas coisas do que falávamos há 7 anos atrás. Já há mais, digamos que, pessoas interessadas em falar e em desconstruir esta narrativa oficial. O que é certo é que ela está muito impregnada ainda e ainda recentemente, a Cristina também depois pode falar disso, que ela fez com os alunos dela um levantamento dos exemplos nos livros de história em que continuam não só propagar esta narrativa lusotropicalista, como em relação, por exemplo, à escravatura, a abordar a escravatura de pessoas africanas como se fossem, como se tivessem sido produtos, não é? Portanto, equiparados. E ela pode dar vários exemplos que não são, este é apenas um dos muitos em que foram que o grupo que ela esteve a coordenar encontrou nos livros de história. Por isso esta narrativa é tão impregnada que dificilmente, e mesmo com algum trabalho crítico e de contestação, parece avançar muito, muito lentamente. Bom, poderíamos ter várias teorias. Eu acho que uma das razões pelas quais isto acontece tem a ver com não só esta narrativa fazer parte da identidade nacional e ser encarada como digamos que, de uma perspectiva obviamente negativa que eu critico, como um orgulho, não é? Portanto, nós fomos melhores colonizadores do que os britânicos, do que os franceses, etc. E, portanto, isto ser muito difícil desconstruir, porque é aquilo que, em termos de narrativa oficial e não oficial, circula, e, por outro lado, esta ideia de que Portugal, sendo um país muito pequeno, e hoje em dia, digamos, pouco significativo e com pouco poder a nível geopolítico, precisa de uma narrativa de grandiosidade para se olhar maior do que é. E, portanto, esta ideia de ter dado mundos ao mundo e de ter, no fundo, Portugal não é um país pequeno, não é? É essencial para apaziguar este sentimento de inferioridade que existe, mas que no fundo é alimentado por esta falsa narrativa, não é? De que fomos maiores do que na verdade somos. São algumas explicações que não serão todas, obviamente, e valem o que valem, mas que acho que ajudou um bocadinho a compreender esta obsessão que nós temos por o bom colonizador, que não há meio de desaparecer e
e não é uma narrativa que não há meio de mudar. Obrigada. Passo agora, se quiserem. Thank you. Sim, obrigado. Thank you so much, Joanna. You've given us so much to think about, and don't go anywhere. Don't go away. I want to bring us into the contemporary moment in just a little bit. But there are some things you said that I just want to underscore that I find striking, which is this whole geography, this map, this cartography of discourse of race in Portuguese that you offer us on this archive through your research, and yet the silence that you underscore, that you mentioned, of in school books, or the silence of the official Portuguese discourse within Portugal on race or racism, at least in a way that would register a lot of the oral histories, a lot of the the histories and stories that you gather. Parou? Ficámos sem o Daniel. Penso que sim. Let's just wait a couple of seconds, hoping that he can join us. Sure thing. In the meantime, and while we wait for Daniel, I think that we could go over some questions that we have, if that's okay with our presenters. Chris Fontes has a question that says, ser lésbica e preta nesta época, em guerra algum outro movimento que não apresentou-se hoje em Portugal? Acho que já temos o Daniel. Tipo, que não é comum como o Harlem Renaissance. Tem algum acontecimento ou momento que com certeza definiu the Black Movement para os negros em Portugal? Eu penso que o Daniel voltou. Voltei, sim, mas obrigado a Ariela que entrou para moderar. Thank you, Ariela, for coming in and moderating. I forget that I'm supposed to speak in English. And I apologize for my internet connection. If I fall again, please continue the conversation without me, as you have been doing. We have about 30 people who are listening, and I'm just one voice among many that are fascinated by this talk. The last point I was making was just the point that Joanna made about Portugal being a small country. There's a museum in Washington, D.C., the Museum of African American History and Culture, I think. I'm getting the name wrong, but it's relatively a new museum. That's a very exciting addition to the landscape of museums in Washington, D.C. And one of the very first things that you encounter when you walk into this museum is that it makes you start from the bottom, right? You have to go all the way down to the bottom and then work your way up. And you start in a very small, confined space
as it tries to mimic a little bit the experience of being within the hull of a slaving ship. And as you enter that space, this is right at the beginning of the exhibit, as you enter that, of the museum, as you enter that space, there is a plaque, right? There's a little sign with a picture. There's a little sign with a picture that says, with a Portuguese slaving ship, right? That says Portugal was like one of the first transatlantic to start the transatlantic slave trade, right? So this idea that Portugal is a small country, physically perhaps, but I think for a history of Blackness, right, and for many outside of within a Portuguese context, and for many outside of Portugal, the large racist transatlantic role as a colonizer that Portugal takes is already in discussion. It needs to be more discussed, right? But is plastered on museum plaques. So I just wanted to throw that in there in terms of against, right, the tension of the silence within Portugal and the work that you're doing, Joana, that you're doing, Cristina, about against those erasures, against those discourses, against those silences. And if we could come to the contemporary moment, I promise we'll return to the questions in the chat, but if we come to the contemporary moment of movement, right, and racism, we have in Portugal, I think recently, right, we have fairly recently a Black woman in Portuguese government, Racine Catarina. We have other examples, the Mamadou Ba. We have examples, just as your work, right, of just more visibility of these interventions in political, social, and cultural life. As we also have Portuguese iterations of the state violence, police violence against Black people, and there are so many names, but and there's a history of that too. It's not all recent, right? Alcinde Monteiro, Bruno Candé, the violence against Claudia Simões. I mean, there's a list that can go on. I'm not trying to list names here, but how then can we talk about movimento and racismo? How do you see the current contexts in Portuguese society today? I mean, I benefit from an academic discourse of these things, right? In your experience on the ground, where do we look for, how do we say racism in Portuguese today, right? And how do we amplify, or where do we look for the movements today? And I invite both of you to unmute your microphones and just talk to each other and me about anything you want. And then we can proceed to the questions in the chat. Well, may I... Em português, em português. Vou começar, então. Bem... Daniel, uma pergunta enorme, né? É assim, uma pergunta grande, então eu vou só assim trazer algumas coisas para essa conversa e prosseguimos, né? E vou partir de uma coisa que é muito, muito recente, né? Hoje saiu uma carta aberta com a assinatura de mais de 1.500 pessoas, académicos, artistas, muitas pessoas negras, pessoas que não são negras, de Portugal, de fora, por causa que, neste momento, Mário Machado, que nem toda a gente aqui saberá quem é, não é? Mas é um dos neonazis mais conhecidos em Portugal e que esteve envolvido na noite da morte do Alcinde Monteiro, que faz uma queixa judicial contra o Mamadou Ba, que é um dos maiores ativistas, que é um dos grandes ativistas que nós temos do movimento negro antirracista em Portugal, dizendo que este o acusa, que este o difama nas suas redes sociais, não é? E o Ministério Público e os tribunais portugueses são dados a arquivar, eu acho que isto deve ser referido, e o Ministério Público decide acompanhar a queixa no sentido de dizer, bem, isto tem matéria, não é? Isto é suficientemente
importante que deve ir para a frente, não é? E isto leva-nos para uma conversa que eu acho que é importante termos e que tem que ver com... Falámos aqui do lusotropicalismo, do negacionismo português quanto ao racismo, e a Joana e eu lembramos hoje em dia há algum espaço para poder começar a discutir: será que Portugal é racista, não é? Que é o será-se, não é? Como se ainda se tivesse que provar que isso existe, não é? Outras coisas não se tem que provar, não é preciso provar que há capitalismo, não é preciso... Quer dizer, há desigualdades que nós sabemos que elas existem, depois, quer dizer, nós podemos discutir como é que elas operam, como é que se dá resposta, como é que são ultrapassadas, como é que elas se articulam, e aí podemos trazer, não é, vários entendimentos. Mas há coisas, não é, que, quer dizer, que é já do conhecimento comum das ciências sociais, e quer dizer, não é? E portanto não... mas no debate sobre o racismo realmente houve um caminho que se conseguiu fazer, muito por via de pressão dos movimentos sociais, movimento negro português, movimento cigano, e também de um contexto internacional que é não só o Black Lives Matter no sentido estadunidense, não é? Mas também toda a mobilização cá no Brasil. Eu acho que Portugal tem o movimento negro em Portugal tem esta ligação, não é? Exatamente por ser um contexto semi-periférico, também às vezes acaba por se conectar em diferentes espaços, não é? E depois também, claro, no espaço, claro, afro-europeu, não é? Que vai ficando, que se vai consolidando também, não é? Então, uma das coisas que se nota para mim, que é óbvia, mas podemos discutir, é a seguir um momento longo de total negação, não é? Onde os políticos, ainda hoje temos, onde os políticos dizem, e académicos dizem, não há racismo em Portugal, não é? Assim, houve esta pressão e então há a necessidade de reconhecer que ele existe, não é? Mas no mesmo passo em que se é obrigado a reconhecer que isso existe, e isto tem questões muito concretas, um plano de combate ao racismo, uma discussão sobre recolha de dados étnico-raciais, um debate público com casos de violência policial enormes e que as instituições e os políticos precisam de se posicionar no espaço público, não é? Um debate internacional que vai forçando, não é? Eles vão sendo obrigados a ter que refazer a sua narrativa, e para mim o que tem estado a acontecer é uma opção que se tomou, que ainda não, se calhar não era totalmente visível, sei lá, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, temos que pôr aqui os 2 anos da pandemia sempre, não é? Que é a forma como se decidiu, ou como essa reformulação do velho discurso está a ser feita, que é uma equiparação do antirracismo com o racismo. E essa é uma forma de negar o racismo mais uma vez, não é? Que é dizer, esse que é o entendimento do movimento antirracista sobre o que é o racismo na sociedade portuguesa, isso é um exagero, não é? Isso também não é bem assim. Portanto, estamos aqui a fazer uma coisa, não é, que não desrompa a sociedade portuguesa, quer dizer, não desrompa o racismo da sociedade portuguesa, não vai contra um país que é incrível, não é? Como é que se pode ainda falar, ainda persistir essa narrativa, um país que teve, quer dizer, responsável pelo tráfico, quer dizer, cerca de metade, que foi o maior envolvido no tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico, foi as guerras coloniais mais longas, não teve movimento abolicionista. As pessoas negras, depois da abolição em Portugal, houve países onde se procurou reparar, não é? Pagar de alguma maneira, não é? Muitos não pagaram. Mas nós ainda fomos mais longe, que é as pessoas negras é que pagaram aos senhores com mais 10 anos de trabalho, a seguir à data da abolição, não é? E termos toda esta história, e que está, quer dizer, ela existe, ela não está, não é? As fontes não estão escondidas, não é?
elas estão aí, não é? Só que elas não entram para a memória, elas não entram para a narrativa sobre quem é que nós somos, de onde é que vimos tudo isso, não é? Então aquilo que eu sinto muito é que há uma espécie de readaptação do discurso, já não é possível dizer não há nada, não há racismo, okay, tem que se reconhecer, mas faz isso criminalizando o antirracismo ou marginalizando o antirracismo. Não é? Quando quer dizer, se não houver movimento antirracista, em Portugal não se vai dar um único passo sobre esse assunto, não é? E é visível. Não é? Eu nasço a seguir ao 25 de Abril e estou a buscar, eu nasci, não é? Mas não só porque eu nasci, mas porque também analisei a minha geração, porque, e quer dizer, a seguir ao 25 de Abril pode haver aquela esperança de, bem, isto se calhar com o tempo vai lá, não é? E não é isso que se observa, não é isso que nós observamos, e portanto é mesmo preciso uma confrontação, não é? E é uma pena que estejamos a gastar esta oportunidade para não fazer as coisas como deve ser, não é? Pronto, era isto que queria. Eu acho que há aqui um fenómeno que não é propriamente novo e que também aconteceu noutros países, mas que acaba por ser mais recente aqui em Portugal e ganha cada vez mais intensidade, e que é ele próprio um fenómeno que é, no fundo, a exteriorização de um racismo mais encapotado, que é, ou mais envergonhado, como se queira chamar, que é esta ideia de que houve, de facto, um momento em que vários protagonistas, inclusivamente até a nível político também, negros, ganharam destaque, em que as próprias, portanto, lutas e reivindicações ganharam visibilidade. E a seguir a isso veio o movimento que não é direto de partidos de extrema-direita como o Chega imediatamente, mas que se ancora na sua ideologia e na sua filosofia de tentativas de silenciamento e de menorização das vozes negras com destaque. É um bocadinho aquela filosofia, aquela postura de pronto, de facto temos que dar alguma voz, mas tanto assim também não. Calma, isto agora vem para aqui com reivindicações e não lhe chega aquilo que tem, portanto não é propriamente exclusivo do Chega, mas é ancorado, e é aí que também depois o Chega arranja espaço, no fundo, para veicular e para dissimular as suas ideias e as suas, portanto, aquilo que acontece relativamente, por exemplo, à população cigana e à imunidade com que o Chega e o seu líder proferem determinadas alarvidades e ofensas, é muito sintoma da sociedade portuguesa, porque nós, se formos aos comentários das notícias de jornal e aos Facebooks, nós vemos exatamente aquilo que ele diz e portanto, e muitas vezes até no debate na rua, digamos assim, de pessoas que tinham a obrigação de ser mais não só informadas como educadas. Portanto, eu acho que ou seja, é um bocadinho aquele contramovimento que aparece quando as vozes até então aí silenciadas e minoritárias começam a fazer-se ouvir e a ganhar algum espaço.
e algum protagonismo e alguma liderança, alguma influência, e aí é como se houvesse uma contra-narrativa de querer estancar, no fundo, essa equiparação em determinados lugares, não é? Aquilo que nós podemos chamar, no fundo, a uma posição de igualdade, não é? A chegada a uma posição de igualdade e de conversa, até mesmo a nível intelectual, de igual para igual, incomoda muito. Basicamente, é isso. E, portanto, e quando essa posição, quando essa conversa de igual para igual se torna muito visível, então aí vem um movimento ao contrário a tentar, no fundo. Porque, de facto, quer dizer, não estou a individualizar porque não é este indivíduo ou aquele, é o sistema em si. É o sistema em si que não deixa, no fundo, que há muita gente a reconhecer que de facto é preciso ter medidas de ação afirmativa, termos sistemas de podermos, no fundo, avançar com algumas medidas que promovam a igualdade de circunstâncias, nomeadamente através de cotas, isto tudo na teoria. Depois, na prática, as pessoas têm um enorme entrave e não conseguem perceber que isso implica correr riscos. As organizações têm que correr riscos, as instituições e os ministérios, os governos têm que correr riscos no sentido de têm que arriscar pôr essas políticas para a frente, têm que arriscar, se calhar, haver um caminho que ao princípio é mais difícil e é criticável, mas que têm que o fazer. Portanto, depois tudo o que implica depois um esforço pessoal e organizacional já dá muito trabalho, já não pode ser. Portanto, o compromisso que as pessoas têm verdadeiramente depois com o antirracismo, com a luta pela igualdade, fica a meio gás, não é? Fica a meio gás até não vir afetar o meu quintal, não é? Porque depois quando afeta o meu quintal, então aí, espera lá, se calhar... pronto, já misturei aqui outras coisas que não tinham bem a ver com a pergunta. Cristina, tinha mais, queria adicionar mais? Did you want to add more, Christine? Eu acho que há um lado, já falámos, é só reforçar, acho que há um lado, claro, como é que eu ia dizer isto? Acho que há um lado da ascensão da extrema-direita, não é? E dos seus discursos racistas e da utilização do racismo como uma forma de ampliar a adesão ao seu grupo, não é? Ao seu partido, neste caso estamos a falar do Partido Chega, não é? Eu acho que há uma parte que nós até podemos considerar que é uma espécie de resposta ao avanço de alguns movimentos sociais, do movimento antirracista. Agora, eu acho que há outros aspectos, não é? Uns que têm que ver com uma crise económica e que não é só agora, por causa da guerra na Ucrânia, por causa do Covid ou por causa da crise de 2008 e que tem que ver mesmo com nós vivermos uma mudança de paradigma, né? de ideia do que é que vão poder ser as condições de vida, como é que vão ser as vidas de trabalho, como é que as pessoas podem imaginar o seu futuro, a sua estabilidade futura, o seu envelhecimento, tudo isso, não é? Portanto, há uma geração mais antiga, no caso português, quase que foi a única, não é? O Estado de Previdência foi uma coisa tão curta, não é? tão tardia, aliás, onde se tinha a aspiração de um certo tipo de vida e de sociedade que se iria ter,
e isso não vai acontecer, não é? Então acho que isso, e está a acontecer em Portugal de forma muito marcada, mas está a acontecer noutros contextos, a precarização do mercado de trabalho, o desaparecimento do emprego, tudo isso, não é? E eu acho que essa também é uma fonte deste racismo que, enquanto havia dinheiro para a classe média e as pessoas compravam os seus apartamentos em zonas segregadas, não é? Ao contrário, não é? Quando podiam aspirar a ter uma certa distinção, podia-se ter um racismo mais camuflado, não é? E neste momento eu acho que há uma crispação que tem que ver com isso, não é? Com a decadência das perspectivas económicas de vida e com o facto também, quer dizer, temos forças políticas que estão ativamente, não é, a usar o racismo como uma forma de aumentar a adesão, não é, aos seus objetivos, não é? E estão a fazê-lo de forma altamente organizada, através dos mídias, numa sociedade que não resolveu questões de fundo, não é? Quer dizer, Portugal temos as lutas pela independência, não é? Porque havia esta ideia antiga de que a luta contra o fascismo, o derrubo do fascismo é que traria as independências, é que traria o fim do colonialismo, não é? E não foi nada assim, foi ao contrário, não é? Foi ao contrário. E a seguir ao 25 de Abril, não é? E a perda do Império e o olhar para a Europa como o novo, não é? Houve o ciclo do Brasil, houve o ciclo não é? Africano, e agora, não é? Que está aqui o novo projeto, não é? De futuro para a sociedade portuguesa. Mas não se arrumou, não se arrumou a questão colonial. I have a provocative, a final provocation I want to place to both of you. And to tell everybody, everybody's still following along, I've opened the chat to everybody. You should be able to chat with everybody in the chat now. So some people were chatting in the Q&A, but if you have things that you want to share and say, you can put it into the chat. You should be able to chat with everyone now of our attendees. But a final provocation to Cristina and Joanna. The anthropologist Miguel Valde Almeida, a few years ago, during an interview, he made a statement as a kind of a diagnosis of a Portuguese nationalist discourse that I'm translating. I'm going to say it in English. I'll translate. It's a very short statement, and I want to ask you what you think about it. He said, "The problem is that no one, meaning." And no one invested in a Portuguese nationalist discourse, right? No one truly imagines a Black Portuguese person. Or I can translate another way and say, no one invested in a kind of nationalist discourse of Portuguese society imagines someone who is Black as truly Portuguese. And I'm just wondering, do we continue, do you feel that this continues? It's a fascinating paradox to have a whole Luso-tropicalist discourse about integration, right? To kind of excuse colonialism through a discourse of miscegenation, of love, of affinity, of closeness, right? That all just other ways of saying sexual violence as the heart of Portuguese colonial process. But you have this whole discourse of Luso-tropicalism that insists on closeness, right? On familiarity, at the same time that you have Blackness as a marginalized place or experience apart, right? And I just wanted to I wonder if Miguel's statement, his diagnosis that no one truly imagines, no one here is in question marks, truly imagines a Black person as truly Portuguese. How does that resonate? So does this continue to be the issue? Quer dizer, agora tu, Joana.
Não, isto continua a ser assim. Eu continua completamente a ser assim. Infelizmente. Infelizmente. Recentemente entrei numa consulta com o meu companheiro, que é negro, e a médica, a primeira pergunta que fez foi: de onde é que é? Ele, enfim, riu-se e tal, mas basicamente este imaginário de que, no fundo, um português é um português branco, que ainda por cima é um imaginário mais uma vez insuflado, porque os portugueses, quando se comparam em termos de cor, digamos assim, não é? Acham que são parecidos com os europeus do Norte. Eu lembro-me que agora, quando foi a questão dos refugiados ucranianos, havia muita gente, esta onda enorme de solidariedade, não é? Havia muita gente que dizia: mas aqueles são como nós. São como nós, são parecidos, são parecidos connosco, podemos ser nós. Sim, de facto, temos imenso a ver com os ucranianos, não é? Portanto, é esta... que é uma afirmação que nós ouvimos falar sobre outros refugiados, não é? E de facto existe esta ideia de que o português é branco, e todas as pessoas que têm um fenótipo diferente do branco são consideradas estrangeiras. Pronto. E não entram num enquadramento da definição do que é português. Mas eu pergunto-me, aliás, se nós olharmos para a nossa população, há muitas pessoas que poderiam ser, nesta lógica, não é? Que poderiam ser árabes, há pessoas que poderiam ser, de facto, mais próximas do fenótipo negro, e portanto esta ideia de que nós somos brancos e loiros é absolutamente... Sim. É mais um desejo, no fundo, racista, obviamente, do que realidade. Mas em termos de culturais ou sociais, para abrir a provocação, in cultural or social terms, to kind of open the provocation, so much of, for example, popular culture and music in Portugal is experienced through what I would consider Black diaspora expressions, right? Even if it's Afro-Brazilian or the music that you hear in Lisbon, right? And so maybe, Christina, I'm going to let you comment, right? But just to think about, Blackness, not just as skin, but also as the cultural material. Yeah. Acho que essa é uma pergunta assim bem interessante, porque e a história nisso é muito boa. Porque quando nós olhamos mesmo assim no tempo longo, né, e século XVI, XVII, XVIII, se há coisa que os portugueses, a sua corte, sempre gostaram, foi da música africana. Então é assim interessante essa, né? Nós vamos ter nas procissões mais conhecidas de Lisboa, o Corpo de Cristo e outras, a presença de uma secção, não é, de músicos negros, não é, na corte também, não é, as origens negras do fado, que é uma música de Porto, entre o Brasil, os portos do Brasil, África e Lisboa, quer dizer, as comidas, a música, e claro que isto podíamos levar para questões sobre o que é a apropriação cultural, assim, num sentido assim mais, não é? Portanto, o colonialismo português sempre conseguiu apropriar-se dessa parte, não é? E até me recordo um amigo, uma vez estávamos a discutir as questões da apropriação cultural, e ele é um cantor de hip-hop, é um MC, não é? E ele dizia, mais ou menos, estávamos também com uma conversa toda muito dobrada, e ele às tantas diz: pois, mas quer dizer, há discotecas onde está a passar
música que é nossa, mas que o meu corpo não pode entrar. Não é? Ou que não, por exemplo, o Urban Beach, que é uma discoteca conhecida por ser racista na porta. Então, por exemplo, a Kizomba, quer dizer, Kizomba, quando eu cresci, a população branca não, quer dizer, fazia troça, não é, da Kizomba, não é, que isso era música de, não é, música de preto, não é, como se dizia. E hoje, não é, está tudo a dançar, há escolas, quase que há mais pessoas brancas a dançar nas escolas que estão a aprender Kizomba, o que é também normal, porque as pessoas negras estão a aprender nas suas famílias, como é costume, não é? Mas ao mesmo tempo a gente tem a extrema-direita a crescer. Então, não é incompatível, e esta é assim das coisas interessantes do racismo à portuguesa, como diria a Joana no seu título, que é esta capacidade, não é, de conjugar, esta capacidade de promover a dita mestiçagem, mas que a promove através do estupro, não é? E a promove com objetivos de ocupação e de ocupação efetiva de território, não é? Através de uma política em torno do corpo e da construção, não é? Da ideia do mestiço como esta pessoa numa posição intermediária que tanto pode ser jogada quando se interessa, do ponto de vista político, para se fazer o assimilado que é da classe intermediária, pode ser pequena burguesia, pode ser funcionário público, pode ser administrativo, pode ser capataz, como estávamos a falar há bocadinho de Cabo Verde, que acabou por funcionar um bocadinho para preencher esse espaço, mas assim que isso já não interessa, pode ser jogado para fora também, não é? E a história do colonialismo português em África, por exemplo, mostra isso, não é? Quer dizer, enquanto nós não temos o Estado Novo e não há uma ocupação efetiva branca, não há um colonialismo de assentamento, é muito mais uma coisa de redes, não é? Entre militares, administrativos, clero. É preciso ter uma elite mestiça e negra que é intermediária. Esta geração de que eu estava a falar representa um bocado isso, à altura em que interessa ao colonialismo ter esta figura, não é? Interessou também no Brasil, porque era muito difícil ocupar o Brasil, portanto era preciso, não é, fazê-lo dessa forma. E, portanto, é interessante como é que consegue sempre absorver, apropriar-se, mas, ao mesmo tempo, manter sempre a distância e a diferença e a violência, não é? E esta coisa do não ser considerado nacional tem formas, não ser considerado português, um corpo negro não ser considerado português, tem formas muito concretas, violentas de se manifestar, não é? Desde a situação do sistematicamente, não é? Se perguntar de onde é que vens e tal, não é? Mas também outras coisas como, por exemplo, não é? O artigo 250, não é? Do Código do Processo Penal, penso que é assim, que diz que qualquer pessoa que aparente estar ilegal no país, não é? Pode ser, a polícia pode intervir. Não é? Ora, quem é que aparenta poder estar ilegal no país? Não é? Ou a constituição das zonas urbanas sensíveis, na área metropolitana de Lisboa, não é? Que são zonas onde a polícia pode suspender aquilo que são direitos que o resto da população, que outras partes da cidade têm. Como, por exemplo, poder entrar e sair do seu bairro, a polícia só poder entrar se tiver um mandato. Não é? E aí, por lei, e a Joana tem trabalho também sobre isto, não é? A definição do que são as zonas urbanas sensíveis, um dos seus critérios é exatamente a composição étnico-racial dos territórios. Então, essa, não é? Lisboa mistura e andámos pelo mundo e tudo isso, é muito interessante como isso anda sempre de mão dada, não é? Com o racismo. Isso não tem nada a ver. E estão aqui perguntas de pessoas, por exemplo, que são do Brasil e que sabem muito bem o que é isto. Não é? Esta coisa do comer, do divertir, das relações sexuais, de tudo isso, está tudo bem, não é? E até pôr uma trança ou até, não é? Assim, um tecido ou outro africano e tal, mas isso não significa que o racismo esteja lá. E essa é assim uma maneira bem
portuguesa Sim. que ilude pessoas que venham incautos, que não saibam, não é? E que pensam no início, não, aquilo em Portugal é malta porreira, está tudo calmo, não é? E depois... Interestingly, there's a TikTok, and this is, I'm going to thank both of you. Muito obrigado. Thank you for participating. We're coming to the 2-hour mark. There are some comments in the chat, but there's just to add a TikTok of a young Black woman who travels, and she puts up her experiences of racism in different places as she's just traveling with friends, like trying to be a tourist, trying to be an influencer, right? And she has particularly something to say about Portugal and some of the racism that she experienced there. I'm forgetting her TikTok, but if I remember, I will send it to everybody. I will send it to everybody. Thank you so much for participating. There are some questions that I didn't get exactly to. I do feel like we answered most of them in the course of our discussion. And I want to thank all of the participants that stayed with us. I apologize for my technical difficulties. Thank you to André Nascimento, who's been our translator. Thank you to Arieli Parisi, who's been my helper and moderator. And of course, muito obrigado meu coração mesmo a Cristina, to Christina, and to Joanna, who I could just listen to for hours and hours and hours. So thank you for giving us two hours of your time here. Obrigada também. Muito obrigado. E obrigada a todos que ouviram. So good night, everybody. That's been Movie Man. Sim. Thank you. Ciao. Bye. Bye.